Então, salve, salve, turma do nono ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, mais um encontro da gente de geografia. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui, né, primeiramente, fazer a correção, né, de uma pequena pesquisa, né, uma pequena atividade que o professor passou para vocês realizarem, né, onde a gente só tinha aí duas perguntas básicas, que era mais uma pesquisa, né, uma pequena pesquisa mesmo, né? Uma relacionada com a outra, né? Então vamos aqui discutir primeiramente para que a gente possa continuar, né, dentro do nosso conteúdo, ok? Então, né, eu pedi o que faça uma pesquisa, né, sobre o ranking dos maiores, né, e dos menores IDHs, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos países, ok? Então, principalmente, né, a gente estava aí querendo atingir o objetivo proposto, né, nessa atividade, nessa pesquisa, era realmente focar nos piores índices de desenvolvimento humano, né? Que com certeza, acredito eu, né? E como eu, com certeza, como eu vi também nas atividades de vocês, a maior parte, né? Eu não fiz uma pesquisa por cálculo, mas a maior parte, né? Estão dos países com os piores IDHs do mundo, né? Do planeta, estão localizados no continente africano, né? Que atualmente é o continente de estudo da gente. Então, infelizmente, esse continente carrega, né, esse peso nas costas, né, dos piores IDHs do mundo, né, ou seja, os países que compõem o continente africano. Ok? Então, eu vi no caderno de vocês, né, alguns como encontraram Nigéria, Sudão, Nigéria, Mauritânia, por exemplo, Angola, né, são todos países, né, do continente africano e que tem aí nas costas os piores índices de desenvolvimento humano, né? Ou seja, são os índices que estão ali, né, bem abaixo mesmo da média e que estão ali sofrendo uma precariedade muito extrema, né? E isso, lógico, né, está correlacionado devido ao quê? Ao todo um fardo histórico que o continente da África sofre, né, gente? Que a gente sabe muito bem, ok? Então, a segunda questão, né, fala o seguinte: como você justifica, né, as piores taxas encontradas? Obviamente que é de acordo com o quê? Com todo o fardo histórico que eu acabei de falar, né, que o continente africano sofre, ok? O continente da África, né, foi o quê? Um dos primeiros continentes a serem explorados, né, com as grandes navegações, com a ascensão do mercantilismo, né, diante do mercado, né, diante das relações comerciais. Então, foi o primeiro continente a ser invadido, foi o primeiro continente a ser praticamente exterminado e ser praticamente roubado, né, com suas riquezas praticamente todas o quê? Saqueadas, né, pelos europeus e tudo mais. E isso vai acarretando, né, ou seja, isso vai acarretando um problema de desigualdade social gigantesco dentro desse continente, né, ou seja, o continente carrega consigo, né, os piores IDHs do mundo, né, ou seja, nós temos países, alguns lá, né, por exemplo, como o país África do Sul, né, que apresentam desigualdades sociais enormes, né, ou seja, existe uma população de pessoas brancas e com alto nível social muito grande comparado a de alguns países como esses citados nessa aula, beleza? Então vamos aqui, né, primeiramente, passar para o conteúdo, né, que é onde a gente continua falando sobre a África, né, onde a gente vai falar um pouco, né, sobre as naturalidades dela, né, que isso contribui, né, ou seja, para que a África tenha essa atual situação, né, a atual pobreza extrema que é existente no continente, e isso contribui também, né, em virtude, ó, da presença de desertos, tanto no norte como no extremo sul, a ocorrência, né, de clima mediterrâneo, com temperaturas médias entre 15 e 20 graus Celsius, com chuvas concentradas, né, no período de inverno, né? Nesse tipo de clima, né, predomina, né, como uma característica, uma vegetação formada o quê? Por arbustos, ok? A área destacada no mapa, né, representa a extensão da região do Sahel, que foi a região última que a gente discutiu, né, a última região que a gente discutiu. Seus solos são de baixa fertilidade e a vegetação depende da ocorrência de chuva, né? A região do Sahel, a gente discutiu na nossa última aula, né, que é uma região de pobreza, mas de pobreza extrema muito grande, né? A precariedade parou ali e ficou, né? Ou seja, nessa região. Então, é a região que depende muito da ocorrência de chuvas, depende muito de umidade, enfim. Fato que não está, que a natureza, de certa forma, não está ajudando para as populações locais dessa região. Beleza? Então, vamos aqui, né? A África, né? As formações vegetais predominantes na porção central do continente são a floresta equatorial e as grandes savanas, né? Que as savanas brasileiras é o cerrado da África são as savanas.
Essas últimas, né, que são as savanas, é considerado o quê? O cartão postal da África, né? As savanas são formações arbustivas com herbáceas, né, que são florestas com galhos, né, e florestas rasteiras, mas que se caracterizam pela riqueza o quê? Da vida animal, né? Ou seja, sua fauna é riquíssima, né? É lá onde a gente encontra as girafas, os tigres, os elefantes, enfim, toda essa porrada de animais aí de grande porte, né? Que a gente encontra justamente aonde? No continente africano. Segundo a União Internacional, né, para a Conservação da Natureza, a população de elefantes na África teve em 2018 a sua maior queda em 25 anos, né? Hoje, cerca de 415 mil elefantes, né, 11 mil a menos que a última década, né? Devido, enfim, à caça, devido, enfim, devido à biopirataria, né, que é o que a gente chama, né, que é quando as pessoas vão atrás de animais de outras regiões e acabam, né, pirateando, né, ou seja, roubando animais, enfim, para outras regiões. E a África do Sul ela é bastante riquíssima nisso, né, devido, enfim, devido à sua riqueza da fauna ser muito grande, né, ou seja, com animais de grande porte. A hidrografia, né, abundante, é rica em grandes rios, né, como o Nilo, que após banhar terras da Uganda, Sudão e do Egito, né, deságua no mar Mediterrâneo, formando um dos mais belos e antigos deltas do mundo, né? Ou seja, a deságua, né, ou seja, do deságua do rio dentro do mar, né? Isso aí a gente chama de delta, formando um dos mais belos, né, deltas do mundo. A relevância desse rio vem de longa data, né? Ou seja, a gente sabe que o rio Nilo ele foi o grande berço, né, da civilização egípcia, e atualmente é muito importante na economia. Né? Então, ali toda a passagem dos hebreus, toda a passagem da região mesopotâmica, né, que foram os tigres e eufrates, mas dentro do Egito, perdão, foi o Rio Nilo, né, quem praticamente fertilizou toda essa área ali. Ok? No território egípcio, né, o Nilo alimenta uma das maiores hidrelétricas do mundo, né, construída nos anos de 1960 por técnicos e capital russos. Né, o rio atravessa o grande deserto do Saara, abastecendo historicamente as populações locais na produção de alimentos, pesca, né, piscicultura e irrigação. Já que o Egito tem aí um grande histórico, né, de irrigação, né, praticamente no mundo, né, foram um dos primeiros civilizações que inventaram praticamente a irrigação, ok? Aqui imagem, né, da represa de Assuã, né, construída no Rio Nilo, né? Outro grande rio é o Nigué, que nasce na Guiné, atravessa o Mali, o Nigué e a Nigéria, desaguando no Atlântico, né? Próximo ao quê? Próximo a Foz, em território nigeriano. Né? Extrai-se petróleo. O rio Congo forma uma das maiores bacias hidrográficas de regime equatorial da África, drena principalmente terras do Zaire, né? Ex-Congo. O rio Zambeze, né? Nasce próximo ao Atlântico, banhando terras de Angola, Zâmbia, Zimbábue e de Moçambique. Beleza, gente? Aqui, né, um pequeno mapa que mostra toda a região física do continente africano. Então, aí vocês conseguem observar todas as elevações planálticas, né, até as áreas mais elevadas, até as áreas menos elevadas, como as áreas de planícies, ok? E, para encerrar essa videoaula de hoje, né, a gente encerra aqui um pouco sobre essas partes naturais do continente da África. A gente continua com ele na nossa próxima aula, porém mais por um lado social. A gente encerra com essa atividade proposta para vocês, né, para que vocês possam realizar no caderno, beleza? Então, tem aí 4 perguntas básicas, né? O que favorece a ocorrência de climas mediterrâneos no continente africano? Isso aqui, essas 4 perguntas, está tudo relacionado ao que a gente acabou de ver agora nos slides, beleza, galera? Então, prestem atenção. Vejam a videoaula mais de uma vez, enfim, volta para fazer os exercícios e tudo mais, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!